Simone também tem um percurso que passa pela filosofia, né? Também uma poética, Simone Brandt, tem uma poética muito diferente da do Paulo Henriques Brito, né? Um jeito de fazer muito diferente. Inclusive, ela recentemente escreveu um livro em prosa, majoritariamente em prosa, né? Vou colocar aqui, fazer a publicidade. Ana. Mostra novamente aí, por favor, Patrícia. Saiu agora recentemente pela Macondo, eu estou com ele na minha mesa de cabeceira. Eu também li o manuscrito, mas ela modificou muito também, né? Eu sei que essa versão final é bem diferente do texto que eu tive acesso, então estou curiosa para ler, estou fazendo aqui a publicidade, né? Então, uma poética enfim, fico muito contente. E ela coloca uma questão ali, né? Repare que performaticamente a Simone coloca uma questão para mim, assim, difícil de responder. Essa coisa da disputa, né? Que eu não tinha pensado nesses termos, assim. Mas talvez tenha uma disputa, assim, e o fato de que a gente não possa renunciar, né, a essa disputa, a essa tensão que se produz entre o que é da ordem da construção conceitual e o que é da ordem da invenção poética. Eu acho, né, essa é uma hipótese que, na verdade, eu empresto de um autor contemporâneo, que se chama Hans Blumenberg, que, de algum modo, tem várias hipóteses ali que são que conversam bastante com as coisas do Benjamin também, mas ele não é um leitor do Benjamin, né? Um outro filósofo contemporâneo, que fala que há uma espécie de limiar entre o impulso teórico nascente, antes que ele se torne linguagem técnica, linguagem filosófica, né, argumentativa e com definições rígidas e tal, o impulso de criação poética. Ele chama isso de pensatividade. Esse espécie de limiar, né? Esse mundo aí da pensatividade. Eu acho que essa disputa se inscreve aí nessa abertura daqueles momentos de hesitação, né? Em que a gente fica hesitante e pensativo. Eu sempre tem um texto da Safo, né? Um fragmento da Safo. Eu hesito, pois sinto dois pensares em mim, pois tenho dois pensares em mim. Essa ideia de... Eu sinto um duplo pensar em mim. A tradução do Guilherme Gontijo é essa. Eu hesito, pois sinto um duplo pensar em mim. Eu acho que isso é uma bela definição de poesia, né? E dessa passagem ou dessa disputa que se esboça antes que a filosofia vá para um lado e a poesia vá para o outro. Esse limiar me interessa muito. Inclusive, me interessa justamente nesse livro, eu deixei isso acontecer, né? Assim, me interessa e eu representar também esse limiar por uma certa tensão entre a prosa e o verso. Enfim, a prosa é que é uma construção mais artificial, contrariamente ao que a gente... Há certas representações, meio né, lugares comuns, eu não penso que a gente fala em prosa, eu acho que a gente fala em verso. A gente fala usando pausas, né, que não correspondem a vírgulas sintáticas, mas a gente coloca essas vírgulas, a gente coloca essas pausas, a gente vai fazendo as nossas redondilhas, com certeza. Em português a gente tem vai uma fazer... música. Mas então, só para concluir, então eu acho que sim, quer dizer que sim, acho que me coloco aí nesse lugar dessa disputa, mas ela não é dramática, porque tem um lugar um pouquinho anterior à divisão. E é desse lugar um pouquinho anterior à divisão, nesse lugar que eu me coloco para escrever, em todo caso, esse livro, né? O projeto desse livro visa esse lugar aí desse não fechamento, dessa hesitação que vai em direção ao conceito, conversa com o conceito também, mas mostra como é que o conceito tem que conversar com a imagem. Para eu falar da consciência, eu preciso falar de fluxo, e fluxo não é conceito, né? O líquido é uma imagem que está muito presente quando a gente fala do tempo interno. Eu estou
Esse livro também tem muitas imagens líquidas, né? Porque estou tentando falar disso, mas é difícil falar disso. Em termos conceituais, é impossível. E eu não estou falando, né? Estou só dizendo, tem lá no livro umas coisas que falam disso.